Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Rodrigo Lemos. Hoje a gente vai falar sobre politização da arte, ou seja, a arte como um instrumento da política. Foi um assunto que a gente passou aí a semana inteira falando sobre, e aqui agora a gente vai tentar aprofundar um pouco mais nisso, né? Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. E antes de mais nada, eu já deixo claro, né? Eu não tô aqui para te entregar uma fórmula pronta. Mais do que isso, eu quero que você se questione, pense, né? Para você formar sua própria opinião a partir do que a gente está conversando aqui. Vamos lá, né? Politização da arte. Política e arte. Política, por um lado, é a maneira como os homens se relacionam, né? Você precisa de política, não só é a política partidária, a política do dia a dia no Congresso Nacional, na Câmara, né, dos vereadores da sua cidade, mas existe a política que todos nós participamos, a política da sua rua, do seu bairro, da sua empresa, da sua família. Se você se relaciona com outros seres humanos, e eu tenho certeza que você faz isso, você faz parte da política. Por outro lado, a gente está falando da arte. A arte já é um campo onde a gente está falando de uma relação entre céu e terra. E o que eu quero dizer com relação ao céu e terra? Como assim? Agora ficou um pouquinho mais profundo, né? Mas esse é o objetivo aqui do YouTube. A música, né, a arte, de modo geral, quando eu falo arte aqui, eu tô falando música, mas você pode aplicar isso para qualquer outro lugar. É uma maneira de que a pessoa pensa, ela tem uma ideia, ela formula alguma coisa, ela formula uma arquitetura de um prédio, ela formula a pintura de um quadro, ela formula uma melodia, e depois dessa parte abstrata, ela vai transformar isso em algo material. Né? O artista é esse que faz a mediação entre céu e terra, entre o que é imaterial e o que é material. Ou seja, é um campo da vida humana muito nobre, né? A gente precisa de arte. Tem dois campos que formam um homem, principalmente moralmente falando. A gente fala de religião e de arte. Se você não tem religião, então a arte se torna mais importante ainda. E a gente hoje, se tratando de Brasil 2025, a gente vive um momento onde há um embate muito grande entre a arte e a política, principalmente da política partidária. E aí vem o questionamento, até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim? E eu tenho algumas opiniões sobre isso e vou dar elas aqui para vocês, né? Por um lado, eu acho muito positivo, né, que os artistas usem sim da sua ferramenta artística para poder falar das questões sociais. Mas por um outro lado, a gente tem uma geração de artistas que está se sentindo adoecida, porque se sente na obrigação de ter que se posicionar politicamente e isso acaba interferindo diretamente na sua produção artística. Esse é um tema que a gente precisa refletir, porque nem sempre foi assim. Além do mais, tem um outro fator. A maneira correta dos artistas se posicionarem artisticamente é usando a própria arte. E hoje a gente vê o oposto disso. Os artistas não usam a sua arte, eles usam o seu espaço, o seu palco. Outro dia, citando um exemplo aqui, eu vi um artista do rap nacional numa câmara de vereadores, sei lá, deputados, e ele estava lá falando uma pauta super importante, mas no meio do discurso dele, ele falava que era obrigação dos artistas formarem os seus fãs. Ele falava de um peso, e falando isso com certo orgulho, um peso que todo artista carrega dele ter que ensinar aos seus fãs o que fazer, como se ele fosse um ser iluminado e ele pudesse guiar os seus fãs para onde irem. E aqui começa o problema, porque não necessariamente o artista é esse ser iluminado. Eu tô nesse meio há pelo menos 30 anos, eu garanto para vocês. Se tem um ser que não é muito iluminado é o artista, porque ele já tem que lidar com as suas próprias sombras. Então, quando ele tem esse peso dele ter que ser o ser que vai iluminar os outros, ele de alguma maneira ele tá fazendo mal para ele, mas mais ainda ele faz um mal pro fã, porque o fã olha naquele artista e acha que faz uma relação meio torpe, né? Uma relação de que, olha, se ele teve sucesso, óbvio, ele sabe o que fazer no campo político. E não necessariamente é assim. Percebe que a gente só faz isso com a arte, né? Você não espera que uma pessoa que teve sucesso na engenharia civil vai dizer para você o que fazer na política. Você não espera que uma pessoa que tem sucesso no mercado financeiro vai saber, né? Você quer ouvir o que ela tem para falar sobre política. Mas quando se trata de música, principalmente no Brasil hoje, né, da classe artística brasileira, dá essa impressão. Para os artistas, eles sentem essa pressão neles como se eles tivessem sim que guiar as pessoas, e o pior ainda são as pessoas que a partir da visão dos artistas acabam se influenciando por eles. E aí vem uma merda do caralho, para falar o português claro, né? A merda do caralho, porque
Meu irmão, a maioria dos artistas não sabe nem como funciona a política brasileira. Não entende a relação entre Senado, Câmara, deputado, senador. Não sabe nada, não sabe o básico. Então, como é que você espera que uma pessoa que não entende nada vai dizer qual caminho seguir? A maioria dos artistas nunca leu porra nenhuma de filosofia, não sabe porra nenhuma de política, não entende, né? Nunca leu um Maquiavel, que é a base da política atual. Como que essa pessoa vai saber te guiar para qual caminho seguir? Né? É até injusto com o artista esperar isso dele. Então, essa é uma reflexão que eu convido você a fazer. Tanto para o artista, que se sente aprisionado por isso. E aqui dá um recado, artista, você não precisa se posicionar sobre tudo, cara. O seu papel é muito mais nobre do que isso. Porque a política do dia vai passar. A PEC muda, vem a Amazônia, entra governo, sai governo. Mas a música é eterna. A música é para sempre. Até hoje a gente ouve pessoas que já morreram tem 100, 200 anos. Tem pessoas que ouvem até hoje Beethoven, que já tem o quê? 200 anos que ele morreu ou mais, né? A gente tem Elis Regina, que já não está mais aqui, a gente continua ouvindo Elis Regina. A gente continua ouvindo grandes artistas. A arte é eterna. A política, ela é do dia a dia. Ela vai e some. Então, quando você tira essa visão eterna para só falar do dia a dia, você está reduzindo. Você está se apequenando. Você não está vivendo tudo aquilo que você poderia viver. E, ao mesmo tempo, o fã também fica um recado. Não espere que o seu artista seja um sábio político. Ele mal se entende. Imagina entender um país inteiro. Essa é a reflexão. Se você curtiu, eu te aconselho a se inscrever nesse canal, que agora a gente está com uma galera aqui que está ajudando a fazer isso aqui acontecer, né? Estúdiozinho maneiro, caramba, microfone, olha o trabalho, meu irmão, para isso aqui acontecer, você não tem ideia, o Castilho está aqui atrás e sabe muito bem disso. Então, você se inscrevendo, você está ajudando a fazer com que isso aqui continue. Então, se inscreva no canal, mande sugestões, né? Debata. O importante é o debate, a comunicação, a gente está aqui para isso, não é para dar fórmula pronta, mas é para questionar. Vamos usar a nossa cabeça e pensar. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu.